Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar esse domingão, né? Domingão feriado aqui no Brasil, né? 7 de setembro. E nesse 7 de setembro aí, nesse domingão, a gente vai ter aí 10 jogos para analisar juntos, tá galera? Vamos ter alguns jogos interessantes aí que eu consegui analisar de boa. E no finalzinho aí vai ter aquele bilhete sim pronto para vocês e possivelmente um bingo, tá? Só lembrando todos vocês aí, deixa eu mudar a tela aqui logo de uma vez. Esse último vídeo que eu postei aqui, galera, que tá até com a capa aqui do Bahia Confiança, né, que é o vídeo desse sabadão, eu acabei dando mole aqui, na hora da edição não sei o que aconteceu, cortou alguns palpites, né, então já peço desculpa aí desde já aí por esse vacilo aí, né, mas pode ficar tranquilo que no vídeo de domingo aí eu vou revisar direitinho aí pra não cometer esse gafe de novo, né, essa gafe de novo, tá show? Já vou pedindo ajuda de vocês pra deixar um like aqui no vídeo que é muito importante, tá? Vai ajudar bastante aí o canal crescer cada vez mais. Se inscreva no canal, comenta, compartilha também bastante. E outra coisa importante que eu até fiz uma live aqui, galera, que foi desse curso completo aqui de Suribet, mas a live não ficou muito legal, a música ficou alta, pegou direitos autorais também. Fala galera, pronto. Aí pegou direitos autorais e acabou que não ficou legal. Então vou lançar um vídeo que aí eu consigo editar na boa e fica mais interessante, tá? Vou estar mostrando para vocês na prática como fazer Suribet, tá? Eu vou estar ensinando aí para vocês na prática, mostrando aí eu fazendo as entradas, explicando detalhadamente aí. Vou tentar fazer um vídeo longo, já vou deixando aí avisado para vocês, tá? Um vídeo aí de 30 minutos para lá, mas vou tentar explicar o máximo possível. E lembrando também que eu vou estar deixando na descrição desse vídeo aqui o link para você entrar no grupo de espera, para participar do grupo VIP, tá? Eu já até iniciei o grupo VIP lá botando algumas coisinhas, algumas informações importantes, algumas entradas para poder testar e vou estar dando início assim 100% na próxima semana, tá show? Então se você tem interesse aí, clica no link que tá na descrição. Tem link também da planilha, tá? Da planilha aí de juros compostos, que é interessante demais. E também tem o outro link que é da calculadora de Suribet. Mas tem o vídeo aqui, né, falando da calculadora aí para explicar melhor ainda para vocês, tá show? E vamos lá, galera, nessa rodada a gente vai ter esses jogos, ó. Vamos ter Copa do Japão, jogo de volta, se eu não me engano, né? Vamos ter Copa do Mundo de Clube, Copa do Mundo de Clube, cismei, Copa do Mundo de Clube, Copa do Mundo Qualificação Europa, vamos ter segunda divisão aí da Espanha, né, lá Liga 2, Campeonato Chileno, mais jogos aí da Copa do Mundo Qualificação Europa, Campeonato do Uruguai e Série B, né? 2 joguinhos aí da Série B para finalizar nossa lista. O primeiro jogo que eu vou comentar aqui, né, que a gente vai analisar juntos, o jogo começa bem cedo, né? 7 horas da madrugada. Isso aqui para mim, cara, é muito cedo, velho. Esse jogo válido pelas quartas de final aí dessa segunda fase, tá? O primeiro jogo, o Urawa Reds jogando em casa acabou ficando no empate de 1-1 e agora o Kawasaki vai tentar buscar essa vitória em casa para conseguir a classificação, né? Os últimos 5 jogos do Kawasaki aí, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Urawa Reds, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto aí, Kawasaki venceu uma vez e teve 4 empates, né? E sempre batendo ambos marcos, né? Se a gente for puxar mais um pouquinho aqui, ó, a última vez que não bateu ambos marcos foi lá em 2023, inclusive pela Copa, né, do Japão de 2023. Então, assim, vem de uma sequência muito boa aí, esse ambos marcam, tá? Então é uma opção interessante aqui pra gente trabalhar. A primeira opção que eu vou deixar pra vocês é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, vou arriscar 2-1 casa, mas talvez vá acontecer outro empate com gols de 1-1 ou 2-2, tá? Mas vamos botar um 2-1 aqui, Kawasaki, pelo fato de jogar em casa. Agora o próximo jogo aqui, 10 horas da manhã, a gente tem Copa do Mundo aí, qualificação Europa, vamos ter a Geórgia contra a Bulgária. Jogo que eu vejo favoritismo aí da Geórgia, tá? Geórgia aí, na minha opinião, mais forte do que a Bulgária. Até o momento, nesse grupo aqui que já iniciou, né? A Geórgia acabou perdendo aí para a Turquia 3-2, né? Um jogo com 5 gols, e a Bulgária levou 3-0 aí da Espanha, né? A Espanha meteu 3-0 no primeiro tempo, depois ficou ali só cozinhando o jogo, né? Entre nós não tinha muito também que se esforçar, né? Os últimos 5 jogos da Geórgia, galera, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos da Bulgária, 4 derrotas e 1 empate. Confronto direto aí, Geórgia venceu uma vez, Bulgária venceu 2 e teve 2 empates, né? Mas eu acredito que essa atual seleção, né, essa geração nova da Geórgia, tem tudo para conseguir aí vencer esse confronto e quem sabe disputar aí por uma segunda posição aqui, né? Para conseguir essa vaga no grupo de acesso. Primeira opção a gente vai com a dica casa vencer a Geórgia para vencer, e a segunda opção a gente pega casa mais de um gol e meio, no caso Geórgia para marcar 2 gols a mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para Geórgia.
Agora, o próximo jogo aqui da Copa do Mundo Qualificação Europa, galera, a gente tem Lituânia contra Países Baixos. 1h esse jogo. Na primeira rodada aí, a Holanda foi bem, né? Na primeira rodada acabou vencendo 2-0, aí depois 8-0 e no último jogo empatou contra a Polônia, né? Isso foi recente, né? 3 dias atrás. Empatou em 1-1. Já a Lituânia, uma derrota na estreia e 3 empates seguidos, né? Empatou contra a Finlândia, empatou contra a Malta e empatou contra a Malta de novo. Então, assim, pela lógica aqui, favoritismo total aí para a Holanda vencer, né? Confronto direto não tem nenhum jogo, tá pagando uma odd de 1,10 mais ou menos para Países Baixos vencer. Na minha opinião, vai vencer no primeiro tempo, tá? Então, primeira opção aqui, a gente vai com a dica fora vence no primeiro tempo, né? Países Baixos para vencer o primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 4-1 fora, 4-1 para Países Baixos. Agora vamos aqui, La Liga 2, segunda divisão da Espanha. A gente tem a Almeria jogando em casa contra o Racing Santander. Jogo que acontece 1h30, válido pela quarta rodada, né? Início aí, né? Da segunda divisão. E o Racing Santander tá bem, né? 3 jogos e 3 vitórias aí, 9 pontos, né? Fazendo um ótimo início, né? De segunda divisão. E o Almeria, por sua vez, 1 vitória e 2 empates aí, não perdeu também nesse início, né? Empatou no primeiro jogo 4-4, né? É muito raro acontecer placar assim na segunda divisão da Espanha, né? Um 4-4 aí, 8 gols. Aí depois voltou ao normal, né? 1-0 para cima do Cultural Leonesa e depois 2-2, né? Outro empate com muitos gols, né? Então, assim, esse jogo aqui pode ser interessante para gols, né? A gente vai ver aí que no confronto direto o Racing Santander venceu 2 vezes, a Almeria venceu 1 e teve 2 empates. Então aqui, cara, é jogo com cara de ambos marcam, né? Cá entre nós. Então, primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2, tá? Vamos ver se bate outro empate aí nesse jogo. Agora vamos aqui para o campeonato chileno, né? A gente vai ter aqui a Liga de Primeira, vamos ter o Cobresal contra o Palestino. 3h esse jogo, o Cobresal vai estar jogando em casa. 16ª rodada, até o momento o Palestino segundo colocado aí com 39 pontos, vai fazendo uma ótima campanha, né? 11 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. E o Cobresal está aqui em 7º lugar, 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 32 pontos, a equipe que oscila bastante, né? O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, o Palestino venceu 3 vezes e o Cobresal venceu 2, né? Então aqui é jogo interessante pra gente assistir o time visitante, né, do Palestino venceu, talvez empatar. Então a primeira opção aqui a gente pega fora ou empate, né? Palestino ou empate, tá pagando uma odd aí de 1,57, odd muito boa para pegar aí dupla hipótese, até mesmo um empate anula, né? Mas vamos pegar aí fora ou empate, nossa primeira opção. E a segunda dica aqui é o mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, talvez um empate com gols. Agora o próximo jogo aqui, mais jogos da Copa do Mundo aí, qualificação Europa, vamos ter a Alemanha contra Irlanda do Norte. 3h45 da tarde. A Alemanha que iniciou aí mal pra caramba, né? Acabou perdendo para a Eslováquia por 2-0, jogando muito mal. E a Irlanda, por sua vez, meteu 3-1 para cima do Luxemburgo. Porém, o Luxemburgo é bem fraquinho cá entre nós, né? Os últimos 5 jogos da Alemanha, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Não tá vivendo um momento legal, não, né? A Alemanha tem que tomar cuidado aí nesse grupo. A Irlanda do Norte, por sua vez, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Confronto direto, a Alemanha venceu os 5 jogos que teve desse confronto. Só que aquela parada, né, galera? Tem que abrir o olho aí, porque essa equipe da Irlanda do Norte aí pode querer encrespar. Eu vejo favoritismo, obviamente, da Alemanha, mas pelo último jogo aí, eu ficaria de fora de pegar vitória, né? No tempo normal nem vale a pena porque tá pagando abaixo de 1,20 e primeiro tempo nem vale a pena arriscar, na minha opinião, tá? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 2-1 Alemanha, talvez um 3-1. Agora o outro jogo aqui, a gente vai ter um jogo interessante, tá? Vamos ter aqui Turquia e Espanha, né? Turquia com a seleção muito boa, Espanha sem comentários. 3h45 da tarde esse jogo, né? Jogo das duas seleções que iniciaram vencendo, né? A Espanha venceu 3-0 Bulgária fora de casa e a Turquia fora de casa venceu a Geórgia por 3-2, né? Então duas equipes começaram com o pé direito. Os últimos 5 jogos da Turquia, 4 vitórias e 1 derrota, e os últimos 5 jogos da Espanha, 2 vitórias e 3 empates. Confronto direto aqui, a Espanha venceu 4 vezes e teve um empate aí nesses últimos 5 jogos, né? Só que é aquilo, né? O último jogo desse confronto aí foi em 2016, então tem bastante tempo, e como eu falei,
essa seleção da Turquia atualmente está uma seleção bem enjoada, tá? Primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo, galera, é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas seleções. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 2-1 Espanha pela tradição e pelo elenco que é mais forte, né? Mas pode acontecer um empate com gols também. Agora vamos aqui para o Campeonato do Uruguai, né? A gente vai ter o Nacional jogando em casa contra o Racing Montevidéu, 6 horas da tarde esse jogo, né? Válido pela sexta rodada. E a gente vai dar uma olhada aí o Nacional, 3 vitórias, um empate e uma derrota, e o Racing Montevidéu, 2 vitórias e 3 derrotas, né? 3 derrotas seguidas, por sinal. Para o time do Nacional vencer, tá pagando uma odd de 1,55, na minha opinião vale a pena, tá? Especialmente que o momento do Nacional é melhor e tem uma equipe melhor do que o Racing Montevidéu. Confronto direto aí são 5 vitórias do Nacional nos últimos 5 jogos, né? Então aqui, galera, eu acredito que não tem o que inventar não, né? É vitória do Nacional pagando essa ótima odd aí, na minha opinião. Então, primeira opção, casa vence, né? Nacional para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, né? Nacional para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Nacional. Agora vamos aqui para os 2 últimos jogos da Série B, né? Inclusive, a gente vai ter aqui o primeiro jogo, América Mineiro contra Operário, 6h30 da tarde esse jogo, tá? O América que conseguiu quebrar uma sequência ruim, né? Se eu não me engano, estava 7 jogos sem vencer, aí acabou vencendo aí o seu último jogo aí contra o Avaí por 2-0, um bom resultado, mas continua na zona do rebaixamento, né? Só que é aquilo, se vencer esse jogo, pode empurrar aí o Botafogo de Ribeirão Preto para a zona do rebaixamento, né? E acabar pegando aí essa 16ª posição, ou quem sabe também pegar uma 15ª, né? Se Atlético Clube tropeçar e Botafogo também, né? Então precisa vencer esse jogo mais do que nunca o América Mineiro. O time do Operário, né? Tá em 10º lugar, vem de 2 vitórias seguidas contra o Coritiba e contra o Paysandu, né? Então tá numa sequência muito boa. E com isso eu acredito que esse jogo aqui tá muito bom para gols, né? Série B não é tão assim favorável para gols, mas tem um jogo ou outro ali que vale a pena, né? E esse jogo aqui eu acredito que vale a pena. Confronto direto, equilíbrio total, né? 2 vitórias de cada um e um empate. E com isso, galera, a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de 1,5 gols na partida, tá? Acredito que vai bater 2 gols aí ou mais nesse jogo. E a segunda opção, cara, a gente poderia até pegar a vitória do América com empate anula, mas tô achando aí que esse jogo aí o Operário pode surpreender, né? Então a gente vai pegar aqui o ambos marcam como segunda opção, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, nosso último jogo aqui, a gente vai ter um jogo bem interessante, né? Avaí jogando em casa contra o Goiás, líder do campeonato, né? 8h30 da noite esse jogo. Avaí vai tentar surpreender, né? Na verdade, o Goiás perdeu, né, a liderança, porque o Coritiba já jogou nessa rodada e venceu a Ferroviária por 4-0, uma goleada, né? Então o Goiás tem que voltar aí, para voltar à liderança, tem que vencer esse jogo aí, fora de casa contra o Avaí, né? Avaí tá aqui no meio da tabela em 12º lugar com 33 pontos, vem de 2 derrotas seguidas, né? Para América Mineiro e pro Amazonas jogando em casa, então não tá numa sequência boa, mas o Goiás também tem vacilado nesses últimos jogos, né? Perdeu o último jogo em casa pro Botafogo de Ribeirão Preto e também perdeu pro Vila Nova aí no clássico, né? E teve um empatezinho também contra o Amazonas, né? Então assim, 2 vitórias, um empate, 2 derrotas nesses últimos 5 jogos. Confronto direto, galera, a gente vai ver aí 2 vitórias de cada um e um empate, então assim, tem um equilíbrio muito grande. E aqui a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa mais de meio gol, tá? Acredito que o Avaí vai marcar um golzinho nesse jogo. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Acredito que vai ser uma vitória do Avaí, tá? 2-1 Avaí. Talvez um 2-1 Goiás, né? Mas eu tô achando que o Avaí vai vencer esse jogo. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida um bingo pra gente brincar nesse domingão, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó.